Graça e paz, meus queridos, saudades de todo mundo. Sábado, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o seu nome, lembrando que Ele nos criou com tanto amor, com o seu louvor. Tem planos tão lindos, queridos, para a vida de cada um de nós, para a tua vida, que nos ouve, que nos assiste nessa noite, né? E Ele pintou um quadro muito lindo, então vamos tentar não bagunçar esse quadro, tá, gente? Vamos deixar esse quadro lindo. Vamos cantar? Pra Deus
dizemos, queridos, que queremos engrandecer o nome do Senhor pela obra dele na nossa vida. Deus tem trabalhado nas nossas vidas e é tão lindo, né? Um Deus que pode trabalhar na vida de todo ser humano, de ponta a ponta do planeta Terra, individualmente. Esse é o nosso Deus. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus. Saudar a igreja com a graça e paz a todos os nossos amados irmãos, uma boa noite. É uma alegria nós estarmos reunidos novamente para mais um tempo da reflexão na Palavra de Deus. E antes de nós iniciarmos a nossa exposição bíblica, eu gostaria que dar os avisos para os irmãos continuarem atentos a todas as nossas programações, atentos aí a tudo que está sendo divulgado nos grupos, divulgado nas plataformas digitais, que nesse tempo ainda que nós não conseguimos estarmos reunidos como igreja num culto comunitário, que nós possamos através então ainda dessas tecnologias fazer com que a igreja possa continuar desenvolvendo o seu trabalho. Nós estamos com alguns projetos em andamentos, então é importante que os irmãos estejam atentos a todos os avisos que estão sendo colocados.
E nessa noite eu gostaria que a gente pudesse estar refletindo na palavra de Deus. Nós estamos ainda nesses tempos de incerteza e parece que conforme o tempo vai passando, mais incertezas vão surgindo. Então, alguns já mais pessimistas, outros mais otimistas, mas diante desse quadro é importante como que nós respondemos a ele. E existe duas formas como nós respondemos a esse cenário que está aí diante de nós. O primeiro é a gente tentar responder sozinho a todas essas incertezas que estão aí à nossa frente. As incertezas com relação à saúde, as incertezas com relação à crise econômica, as incertezas com relação ao futuro, e que isso de forma exterior atinge o nosso interior, e aí a responder às nossas ansiedades, responder às nossas inquietações interiores, a gente pode tentar responder isso sozinho. E eu acredito que se essas perguntas serem tentadas responderem de forma sozinha, a gente vai entrar em colapso. Nós não damos conta. Ou então, nós vamos para a palavra de Deus. E a partir da palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para falar a respeito de todas essas perguntas. E perguntas que agora, elas estão emergindo. Tanto de um quadro exterior, que está aí fora, e que nos está atingindo de cheio, e também as crises interiores que vão surgindo conforme os isolamentos vão dando continuidade. E esse quadro, tanto das coisas exteriores quanto interiores, isso nos afeta de forma tremenda. Então, ou nós tentamos responder isso de forma sozinha, e aí nós vamos entrar em colapso porque nós não damos conta, ou a gente vai para a palavra de Deus. E principalmente não só ir para a palavra de Deus, mas ouvir desse Deus. O que ele tem para falar a respeito dessas perguntas. E é tão legal que a gente tem um Deus que nos ouve. Tem um Deus que responde essas demandas. E cabe a nós, então, a gente às vezes está buscando em tantos lugares. A gente tem à disposição a palavra dele revelada, inspirada, para que possa nos ajudar nesse tempo. E aí assim a gente ouvir da voz de Deus respostas, tanto naquilo que nos traz inquietações, que nos atinge de forma exterior, como nos atinge na nossa interioridade, naquilo que é da nossa existencialidade. Então Deus, ele nos completa respondendo todas essas condições. E compreendendo isso, eu gostaria de ler. Então eu vou para a palavra de Deus, e eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra no livro de Josué. Josué, no capítulo 1, esse tema, esse versículo, eu vejo que tem sido uns versículos que têm sido colocados aí nas redes sociais dia após dia. E tem se transformado quase que num clichê evangélico, né? Como uma resposta pronta para esse cenário que está nos apresentando. E eu gostaria que a gente pudesse refletir nele nessa noite de uma forma mais profunda. O texto se encontra lá em Josué, no capítulo 1, e eu quero ler a partir do versículo 5, a parte B do versículo. A partir do versículo 5, a parte B, que diz assim, ó: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É um texto com uma intensidade, com promessas maravilhosas, que fala muito ao nosso coração nesses tempos de tragédia, nesse tempo de sofrimento, de muita tribulação, e um texto desse vem realmente como um refrigério, como um bálsamo nas nossas vidas, e que realmente responde muito dessas nossas incertezas, responde demais dessas nossas incertezas. Mas para que a gente possa ter uma compreensão de fato do que esse texto está dizendo, é preciso a gente compreender o contexto. O contexto que esse texto está sendo escrito, é um texto aí escrito aproximadamente há 1500 anos antes de Cristo. É o povo hebreu que havia peregrinado no deserto durante 40 anos. 40 anos esse povo está andando no deserto, e agora, até que enfim, eles estão diante da sua terra prometida. Olha que fantástico. E isso, de certa maneira, levou eles a um tempo de muito sonho, de muita expectativa. Sonho de que eles relembravam disso. Que esse sonho foi colocado, e esse chamado foi dado ao patriarca Abraão. Sai da tua terra e eu vou te levar para uma terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. E Abraão saiu. E agora essa geração, eles estão prontos a concretizar esse sonho. De entrar para dentro da terra prometida, para entrar nessa terra que mana leite e mel, essa terra que Deus havia preparado para eles. Mas também eu vejo que aqui era um tempo de muita incerteza. Era um tempo de preocupação. E por que eu falo isso? Porque imagina, vamos se colocar no lugar daquele povo. Eles estavam deixando o deserto e entraria para essa terra, para essa cidade, para esse espaço geográfico de Canaã. E que a gente possa entender qual era a preocupação desse povo. Era um povo que estava andando 40 anos no deserto. Agora eles entrariam no lugar onde que eles teriam que plantar, onde que eles teriam que trabalhar de forma árdua, de forma pesada, e que eles não estavam acostumados nisso, porque era uma geração em que eles cresceram e se desenvolveram andando no deserto. E aí é importante a gente entender isso. Aquela geração que sai do Egito, chega até a porta da terra prometida naquela primeira caminhada, e aí, por saudade da cebola do Egito, por saudade dos deuses do Egito, pela descrença, pela falta de fé que eles tiveram nesse Deus que estava acompanhando e que estava junto com eles, Deus chegou e falou: olha, agora chega, essa geração aí não vai entrar na terra prometida. Vocês olharam, vocês perceberam, vocês viram, mas vocês não vão entrar aí. E esse povo de 20 anos para cima, eles vão morrer todos, e aí a segunda geração que vai se formar nessa caminhada, nessa peregrinação no deserto, essa geração é que ela entra, que está entrando na terra prometida, é essa geração que está aqui. Então é uma geração que, pensa comigo, que não sabe ficar parado, estabelecido, uma geração totalmente nômade. E era uma geração que eles acostumaram a viver da providência de Deus. Então Deus dava o maná, Deus iluminava o caminho, Deus que colocava as nuvens para eles não se queimarem no sol. Então eles viviam na total dependência. E não só na dependência, mas principalmente na providência desse Deus. É uma geração que não sabia se virar. E agora eles estão
pronto para entrar num lugar que eles sabem que agora eles vão ter que produzir, que agora eles vão ter que trabalhar, que agora eles vão ter que saber do manejo da agricultura, de saber edificar, de ter as suas relações. Deus vai continuar tendo toda a providência, mas aí agora uma responsabilidade maior da responsabilidade humana. Então também isso gera uma frustração, mas dentro desse povo eu gostaria de ressaltar um que me chama a atenção aqui, talvez é o que está numa crise terrível aqui, que é Josué. Pensem comigo. A grande liderança desse povo que sai do Egito e que chega e anda por esse tempo está na liderança de Moisés. Moisés é o grande libertador, é o grande legislador. Moisés é o homem que falava com Deus, era o homem que batia o cajado e a água se abria. Então imagina a força dessa liderança. Era a pessoa pelo qual Deus fazia maravilhas uma atrás da outra. E o povo se acostumou com essa liderança de Moisés, e agora ele está morto. E a responsabilidade cai nas mãos de Josué. E agora é você que você vai assumir toda essa responsabilidade. E eu fico pensando que é a pressão que estava nas costas de Josué. Porque além de ele substituir um grande líder como foi Moisés, ainda ele tinha um povo pela frente. E a gente sabe que esse povo descendente lá dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus, também se rebelaram contra toda a autoridade. Na existência de todos está essa questão de rejeição contra tudo aquilo que se diz como autoridade. É aquela frase que alguém já disse: se há governo, eu sou contra. Então é um povo que reclamava o tempo todo, que nada estava bom, e agora Josué teria que assumir a responsabilidade desse povo. E aí, se a gente imaginar essa situação na perspectiva de Josué, substituir um líder como Moisés, Josué pegar esse bando de gente que estava acostumado só a andar no deserto e motivar eles a se tornarem um exército para que possa invadir aquela Canaã e ali conquistarem a terra prometida. Olha o desafio. Uma vez lá dentro, ter a estratégia administrativa de dividir as 12 tribos em cada território, diante de um povo que brigava por qualquer coisa, imagina? Quando eu penso em Josué nessa situação, perto do Jordão, olhando para Canaã, eu vejo que as incertezas, preocupações e medo formava naquele momento a essência de Josué. E é nesse contexto que Deus chama ele e tem essa conversa nesse texto maravilhoso que nós acabamos de ler. E o que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é exatamente essa insistência de Deus em dizer nunca. E essa palavra nunca, quando proferida por nós, seres humanos, quase que na sua totalidade nós sempre erramos ao colocar essa palavra. Mas é quando Deus está dizendo, ele não se contradiz. E é bonito
quando nós olhamos para esse texto e a gente vê Deus com toda certeza dizendo: eu nunca te abandonarei. Nós estamos falando de um Deus que não tem sombra de variação. Um Deus que não muda. Um Deus todo-poderoso. E se Ele está dizendo: eu nunca te abandonarei, não existe sombra de variação para que isso mude. E aqui fala muito comigo esse texto, quando ele usa Josué. Ele chega, ele compreende, ele olha para Josué e ele compreende a pressão, as incertezas que ele estava vivendo. Ele diz: Josué, eu nunca te abandonarei. Eu quero que você compreenda isso. E ele está dizendo para nós hoje, esse mesmo Deus, que é ontem, hoje e sempre, e que não muda. Que diante das nossas pressões, das nossas incertezas, tanto quanto ao exterior, quanto ao nosso interior, Ele está dizendo: eu conheço os problemas, mas eu quero dizer para você que eu nunca te abandonarei. Eu nunca te abandonarei. Mas aí surge um problema. Por que às vezes a gente se sente como se Ele nos tivesse abandonado? Às vezes a sensação que a gente tem é essa: poxa, parece que Deus não me ouve, parece que Deus me abandonou. Eu estou olhando toda essa situação, tanto exterior quanto interior, e estou vendo, parece que, aonde está Deus? E é nessa hora que eu acho que nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Porque não é Deus que nos abandona. Mas se a gente olhar realmente de uma forma sincera, muitas vezes é nós que abandonamos Deus. Quando nós queremos achar que ainda nós temos o controle total da nossa vida, que nós somos gestores da nossa existência, que nós possamos viver pelos nossos princípios, pelos nossos valores, achando que nós devemos agir, que nós devemos fazer isso, fazer aquilo. E toda vez que nós tentamos tirar esse controle que é da mão de Deus e queremos colocar na nossa, nós estamos nos afastando de Deus. Não é Ele que nos está nos abandonando. Quando nós abandonamos o nosso devocional diário, quando nós abandonamos a nossa vida de oração, e uma coisa que eu tenho percebido, e que esse momento de isolamento tem mostrado para nós, o quanto que nós tínhamos abandonado a importância do culto comunitário, de estarmos juntos. Esse isolamento tem mostrado isso para nós, porque nós sentimos falta de estarmos na nossa igreja, nós sentimos falta de estarmos junto com os irmãos, sentimos falta desse momento junto de adoração, de ouvir de Deus. E por que antes desse isolamento, às vezes, nós trocávamos isso por qualquer coisa? Então, esse tempo é um tempo onde que Deus está falando para nós: olha, eu não abandonei, mas talvez vocês tenham me abandonado. E a segunda coisa que me chama a atenção nisso aqui é que ele fala: olha, eu não vou te abandonar. E a segunda é: não se apavore. Porque esse é nosso. Diante dessas incertezas aí, não tem como a gente não ter medo. Medo do que vai ser amanhã, do que vai ser o próximo mês, do que vai ser o próximo ano. E aí quando a gente começa a ler as notícias, a gente fica mais desesperado ainda. Porque tem coisas que parece que não vai ter mais, não vai ter mais volta. Mas Deus está dizendo aqui: olha, não desanime. Não abandone. Porque esse desanimar, ele pode nos dar a sensação de querer jogar a toalha. De querer dizer: não vai dar, eu desisto.
E Deus está falando com nós, olha, Ele falou com Josué, Josué, eu sei que a empreitada tua é grande. E eu sei que você está com medo aí, diante de tudo isso que vai acontecer aí para frente, que você ainda não sabe. Mas eu quero dizer para você, não desanime. E Ele está querendo dizer isso para nós também. Olha, a gente está aí nesses isolamentos, começa a surgir tanta coisa. É tanta ansiedade, é tanta preocupação, é tanta incerteza, é tanta tribulação, e a gente começa a falar assim, poxa, não vou conseguir dar conta. E você vai, meu irmão. Porque não é você que vai dar conta. Porque quem vai dar conta por você é Deus. É Ele que está dizendo, olha, não desanime. Eu sei que a situação é trágica, é difícil, e Ele sabe, Ele conhece tudo isso. Mas Ele está dizendo para nós, não desanime. E esse Deus que é imutável, as suas promessas também são imutáveis. E eu acho isso lindo. Ele começa, olha só como a narrativa bíblica mostra isso. Ele já disse a Isaac, lá no Gênesis, eu estarei com você e eu abençoarei. Ele disse a Judá, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. E a Jesus diz aos discípulos, eu estou com você para sempre. Até os fins dos tempos, eu estou com você. Ele não vai nos abandonar, meus irmãos. Ele é conosco. Ele não prometeu. E aí isso é legal também, porque agora essa teologia aí que diz que Deus está a serviço de nós e para fazer tudo, já desconstruiu. Que a gente podia colocar Deus contra a parede, botar o dedo na cara dele, dizer eu determino para você fazer isso, determino para você fazer aquilo. A gente já conseguiu agora compreender que isso não existe. Mas nós temos esse Deus que Ele nunca nos abandona. Ele não disse que nós não íamos passar por aflições, que Ele não ia passar por dificuldade, que nós não iríamos ter mais problema no casamento, que nós não íamos ter mais problema de saúde, que nós não íamos ter mais problema econômico, que nós não íamos... Ele não prometeu nada disso. O que Ele prometeu é que em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu estou contigo. Isso Ele nos prometeu. E é isso que revigora, que me traz ânimo para a gente encarar os desafios que estão pela frente. Essa promessa imutável que Ele está conosco. O que nos leva ao medo e ao desânimo não é essa questão da ausência de Deus, mas é de a gente não perceber, perder a sensibilidade de perceber que Ele está ao nosso lado. Eu gostaria, para que a gente possa entender a presença de Deus, que usar uma citação do irmão Lourenço, um homem que viveu no monastério no século XVII, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa fala dele, e que a partir daí a gente possa estar praticando essa presença de Deus nas nossas vidas, nesses tempos de incerteza. O texto diz assim: permita-me falar de coração aberto sobre o modo como vou até Deus. Todas as coisas dependem de uma renúncia sincera, de tudo aquilo que você sabe que não leva a Deus. É preciso acostumar-se a uma conversa contínua com Ele, uma conversa que seja livre e simples. Precisamos reconhecer que Deus está sempre intimamente ao nosso lado e entregar-lhes todos os nossos momentos. Olha que fantástico! Nas coisas que são incertas, precisamos pedir auxílio, para que conhecemos a sua vontade. E as coisas que claramente vemos que Ele requer de nós, devemos realizá-las. Ao ocuparmos-nos com isso, devemos simplesmente oferecer as coisas a Ele antes de realizá-las,
e agradecer-lhe quando as tivermos concluído. Ao ocuparmos-nos com isso, devemos simplesmente oferecer as coisas a Ele antes de realizá-las e agradecer-lhe quando as tivermos concluído. E assim nós vamos sentindo a presença de Deus no nosso dia. Que essa fala do irmão Lourenço possa nos completar nessa noite e que possa se estender aí nesse tempo de certeza. Que a gente possa continuar tendo a sensibilidade que Deus está no nosso lado. Que Ele não nos abandona e pede para que nós não desanimamos. E assim eu gostaria de concluir esse nosso tempo de reflexão e eu gostaria de orar com os irmãos. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nunca nos abandona. Ó Deus, e não permita que a gente perca a sensibilidade de compreender que o Senhor é o Deus conosco. Ó Deus, e que em tudo que nós formos fazer, que a gente possa sentir a Tua presença, que nós possamos sentir o Seu agir junto conosco, ó Deus. Que esse tempo que nós temos agora, ó Deus, que a gente possa desenvolver uma intimidade maior com o Senhor, de oração, de estudo da palavra, ó Deus, de uma comunhão íntima contigo, e em tudo que nós formos fazer, antes de fazermos, que a gente possa colocar diante do Senhor. E que depois de ter feito, que nós possamos agradecer por ter concluído, porque nós entendemos que no fazer e no terminar o Senhor está conosco. Abençoa, Pai, cada um de nós e que a gente possa compreender nesses tempos de incerteza que o Senhor é conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que a graça e que a paz possa estar acompanhando a cada um de nós e as consolações do Santo Espírito acompanhem a nossa igreja, hoje, amanhã e sempre. Nosso muito obrigado e até a próxima, meus irmãos. Fiquem com Deus.